A quantidade de bactérias em seu corpo é maior do que o número de células que você possui. Estima-se que você abrigue cerca de 100 trilhões de bactérias em seu organismo, principalmente no trato digestivo. A Estação Espacial Internacional, EI, é o objeto artificial mais brilhante no céu noturno, visível a olho nu da Terra. Ela orbita a Terra a uma velocidade de cerca de 28.000 km por hora. O atum rabírio é uma espécie de peixe altamente valorizada na culinária japonesa, especialmente para a produção de sushi. Um único exemplar de atum rabírio já foi vendido por mais de 3 milhões de dólares em um leilão. O Monte Everest continua a crescer cerca de 4 milímetros a cada ano. Isso ocorre devido à colisão contínua das placas tectônicas, que faz com que a montanha se eleve gradualmente. O diamante negro não é realmente negro. Ele possui uma estrutura cristalina que absorve a luz, dando aparência de cor negra. Sob uma luz intensa, é possível ver nuances de verde ou marrom. O som de um trovão pode ser ouvido a uma distância de até 16 km, mas o relâmpago que o causa é geralmente visto em um raio de apenas alguns quilômetros. A floresta amazônica é o lar de uma incrível diversidade de espécies, abrigando aproximadamente 10% de todas as espécies conhecidas no mundo. É considerada a maior floresta tropical do planeta. O Sistema Solar é composto por 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão, que costumava ser considerado o nono planeta, foi reclassificado como um planeta anão em 2006. Ostras são capazes de mudar de sexo ao longo de suas vidas. Elas nascem como machos, mas podem se tornar fêmeas quando atingem uma determinada idade ou condições ambientais. Os olhos de uma avestruz são maiores do que seu cérebro. Apesar disso, as avestruzes são aves altamente adaptadas e têm uma visão excelente para detectar predadores em longas distâncias. A Muralha da China, uma das 7 maravilhas do mundo, tem cerca de 21.196 km de extensão. É possível até mesmo ver a muralha do espaço sideral em condições favoráveis. O corvo é uma das aves mais inteligentes do mundo animal. Eles são capazes de resolver quebra-cabeças, usar ferramentas e até mesmo imitar sons humanos. O abutre é capaz de detectar o cheiro de uma carcaça a quilômetros de distância. Sua excelente capacidade olfativa permite que eles localizem facilmente alimentos em decomposição. O fogo não tem sombra. Devido à sua natureza, o fogo em si não emite sombras, mas a luz do fogo pode projetar sombras em objetos próximos. O maior deserto de sal do mundo é o Salar de Uyuni, na Bolívia. Ele cobre uma área de mais de 10.000 km² e contém uma reserva estimada de 10 bilhões de toneladas de sal. O maior vulcão ativo do mundo é o Mauna Loa, no Havaí. Ele tem uma altura de mais de 4.170 metros e ainda entra em erupção periodicamente. A língua do pelicano é capaz de armazenar até 13 litros de água. Essa característica é útil para ajudar o pelicano a capturar e transportar peixes em suas mandíbulas. As girafas possuem pescoços longos, mas têm o mesmo número de vértebras cervicais, pescoço, que a maioria dos mamíferos, incluindo o ser humano. Ambos têm 7 vértebras cervicais. O menor país do mundo é a Cidade do Vaticano, com uma área de apenas 0,44 km². É também o menor estado independente do mundo, localizado dentro de Roma, na Itália. A borboleta monarca é conhecida por sua incrível migração. Elas podem viajar até 4.000 km durante sua migração anual, do Canadá até o México, passando por gerações diferentes. As baleias azuis são os maiores animais que já existiram na Terra. Elas podem atingir comprimentos de até 30 metros e pesar cerca de 200 toneladas. Seu coração é do tamanho de um carro pequeno. A energia liberada em um único raio pode iluminar uma lâmpada por até 6 meses. Os raios são descargas elétricas extremamente poderosas que podem aquecer o ar ao seu redor a temperaturas mais altas do que a superfície do Sol. Existem mais árvores na Terra do que estrelas em nossa galáxia.
Estima-se que haja cerca de 3 trilhões de árvores no planeta, enquanto o número de estrelas na Via Láctea é estimado em 100 bilhões. O veneno da aranha-teia de funil é considerado um dos mais venenosos do reino animal. No entanto, seu veneno é usado na produção de um medicamento chamado Prialt, que é utilizado para aliviar dores crônicas. A lua de Júpiter, chamada Europa, tem um oceano subterrâneo que contém mais água do que todos os oceanos da Terra combinados. Acredita-se que esse oceano possa abrigar vida extraterrestre. O caracol do mar é um animal que pode regenerar partes de seu corpo perdidas. Se o caracol do mar tiver um membro danificado ou removido, ele pode crescer um novo em seu lugar. O peixe-palhaço, conhecido por sua aparição no filme Procurando Nemo, tem a capacidade de trocar de gênero. Quando o peixe-palhaço dominante de uma colônia morre, o maior indivíduo masculino se transforma em uma fêmea. O diamante é a substância natural mais dura conhecida. Devido à sua dureza, é usado em diversas aplicações industriais, como no corte e polimento de materiais duros. A Antártica não possui um fuso horário definido. Em vez disso, a maioria das estações de pesquisa na Antártica utiliza o horário de seu país de origem ou o horário do país que financia a pesquisa. As formigas formam sociedades altamente organizadas. Algumas colônias de formigas podem ter milhões de membros e possuem uma divisão de trabalho, onde cada formiga tem uma função específica. O deserto do Atacama, localizado no Chile, é considerado o deserto mais seco do mundo. Alguns locais dentro do deserto não recebem nenhuma chuva há mais de 400 anos. O zodíaco é composto por 12 signos, mas existem na verdade 13 constelações que cruzam a eclíptica, a faixa imaginária do céu onde ocorrem os movimentos aparentes do Sol, Lua e planetas. O ossinho da maçã de Adão no pescoço humano é chamado de cartilagem tireoide. Em mulheres, ele também pode ser proeminente, mas geralmente é mais proeminente nos homens. O plástico demora centenas de anos para se decompor na natureza. Estima-se que um saco plástico demore cerca de 500 anos para se decompor completamente. A cachoeira Angel Falls, localizada na Venezuela, é a cachoeira mais alta do mundo, com uma queda de aproximadamente 979 metros. A música pode ter efeitos terapêuticos no corpo e na mente. Estudos mostram que ouvir música pode reduzir o estresse, melhorar o humor, aumentar a criatividade e até mesmo ajudar na recuperação física. A Antártica é o continente mais frio do planeta. A temperatura mais baixa já registrada na Terra, de menos 89,2 graus Celsius, foi medida na Estação de Pesquisa Vostok, na Antártica, em 1983. O ouro é um elemento quase indestrutível. Ao longo da história, estima-se que todo o ouro já extraído pelo ser humano poderia preencher 3 piscinas olímpicas. A mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira, é uma das culturas mais importantes do mundo. É uma fonte de carboidratos para mais de 500 milhões de pessoas em todo o planeta. Os seres humanos compartilham cerca de 50% do DNA com as bananas. Isso ocorre porque os humanos e as bananas compartilham um ancestral comum que viveu há milhões de anos. O número de sinapses, conexões entre os neurônios, no cérebro humano é estimado em cerca de 100 trilhões, o que é mais do que o número de estrelas na Via Láctea. O Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, é o local do maior supervulcão conhecido do mundo. Ele entrou em erupção 3 vezes nos últimos 2,1 milhões de anos, causando grandes impactos globais. O som que uma pessoa produz ao esfregar os dedos úmidos em uma taça de cristal é conhecido como efeito de vinho. Esse som é causado pela vibração das moléculas de água na taça. O golfinho rotador é o único animal que usa esponjas como ferramentas. Eles colocam as esponjas em seus focinhos para proteger a pele enquanto procuram comida no fundo do oceano. A Islândia é conhecida como a Terra do Gelo e do Fogo devido à sua combinação única de glaciares e vulcões. O país tem mais de 130 vulcões ativos e várias geleiras impressionantes. As abelhas têm uma dança específica chamada Dança das Abelhas para comunicar a localização de uma fonte de néctar para as outras abelhas da colmeia.
Elas usam a direção e a duração da dança para transmitir informações precisas. A maior parte do oxigênio da Terra é produzida pelos oceanos, não pelas florestas tropicais, como muitas vezes se acredita. Algumas estimativas sugerem que cerca de 70% do oxigênio é produzido pelas algas marinhas. A pirâmide de alimentos mais antiga conhecida foi encontrada em Saqqara, no Egito, e remonta a cerca de 4.600 anos atrás. Essa pirâmide detalha as diferentes categorias de alimentos e sua importância na dieta. As células do seu corpo estão constantemente se renovando. Estima-se que a cada 7 a 10 anos, a maioria das células do corpo humano tenha sido substituída por células novas. Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra. Estima-se que haja cerca de 10 sextilhões de estrelas no universo observável, enquanto a estimativa de grãos de areia na Terra é de cerca de 7,5 quintilhões.